Olá! Hoje o papo é sobre um tema que sempre gera muita discussão: pagar menos impostos. Mas de um jeito legal, claro. A gente vai mergulhar nesse universo e entender qual é a linha, sabe? Aquela linha fininha que separa o que é uma jogada de mestre financeira do que é, bom, do que é crime. Então a pergunta que não quer calar é essa, né? Pagar menos imposto é crime? Olha, a resposta não é tão simples assim, um sim ou não resolve. E é justamente essa complexidade que está no centro do nosso papo de hoje. Para a gente conseguir responder aquela pergunta, primeiro é preciso entender uma diferença crucial entre dois conceitos: elisão fiscal e evasão fiscal. É aqui que o jogo começa a ficar bem mais claro. Vamos começar com a elisão fiscal. Basicamente, elisão é a forma legal de reduzir impostos. Pensa assim, é um planejamento, uma estratégia. A empresa se organiza antes de ter que pagar o imposto, usando as próprias regras do jogo, a própria lei, a seu favor, tudo dentro dos conformes. Agora, do lado ilegal, está a evasão fiscal. Aqui, a história é completamente diferente. A evasão acontece depois que a obrigação de pagar o imposto já existe. É quando a pessoa ou a empresa esconde faturamento, mente nos documentos, ou seja, comete uma fraude para não pagar. É crime, pura e simplesmente. Então, colocando lado a lado, fica muito nítido, né? Elusão é lícita, é planejamento, é inteligência para ser mais eficiente. Já a evasão é ilícita, é fraude, e o resultado pode ser multa e até cadeia. São dois mundos que definitivamente não se misturam. Então, é super importante frisar isso. A elisão fiscal não é dar um jeitinho ou enganar o sistema. Pelo contrário, é uma prática de gestão, uma ferramenta estratégica que, inclusive, é vista como saudável para a saúde financeira de qualquer negócio. Ok, a diferença entre o que é legal e o que não é está clara. Mas como é que se faz essa elisão fiscal na prática? Bom, o mais curioso é que a própria lei dá as pistas. É como se fosse um manual de instruções para quem quer ser mais eficiente. Vamos dar uma olhada nas principais estratégias. Tudo se baseia em mais ou menos 4 grandes pilares. O primeiro, e talvez o mais básico, é escolher o regime tributário certo para a empresa. Depois, vem o planejamento da estrutura societária. Às vezes, dividir a operação em mais de uma empresa pode fazer sentido. O terceiro ponto é ficar de olho nos incentivos fiscais, que são aqueles benefícios que o próprio governo dá para certos setores ou regiões. E por último, especialmente para quem atua no mundo todo, usar os tratados internacionais para não acabar pagando imposto 2 vezes sobre a mesma coisa. Trazendo isso aqui para o Brasil, fica super fácil de ver. A simples escolha entre simples nacional, lucro presumido ou lucro real pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma empresa. Por exemplo, uma companhia de serviços que tem um lucro mais ou menos estável, ela pode economizar muito dinheiro se estiver no lucro presumido em vez do lucro real. É a primeira grande jogada estratégica no tabuleiro dos impostos. Beleza, já vimos a teoria, agora vamos sair um pouco do Brasil e olhar para o cenário global. Porque no mundo de hoje, o lugar onde uma empresa decide operar, ou até onde ela decide registrar seus lucros, pode ter um impacto gigantesco nos impostos. Para a gente ter uma noção do tamanho desse impacto, vamos fazer um exercício simples. Imagine uma empresa que lucrou um certo valor. Agora, vamos ver quanto de imposto ela pagaria sobre esse lucro aqui no Brasil e quanto ela pagaria lá em Dubai. Aqui no Brasil, a conta é a seguinte: somando o imposto de renda de pessoa jurídica com a contribuição social sobre o lucro líquido, a alíquota padrão que incide sobre o lucro da empresa é de 34%. Isso mesmo, 34%. Grava bem esse número. Agora, vamos fazer as malas e ir para Dubai. Lá, a realidade é bem diferente. O imposto corporativo, que começou a valer em 2023, é de 9%, e só acima de um determinado valor de lucro. A diferença é brutal. Olha só a comparação: 34% aqui, 9% lá. Não precisa ser nenhum gênio das finanças para entender por que as multinacionais pensam tanto sobre onde vão declarar seus lucros, né? É uma questão pura de competitividade no mercado global. E não é só um caso isolado, tipo Brasil contra Dubai. Isso acontece no mundo todo. A Irlanda virou um polo de tecnologia com seu imposto de 12,5%. A Holanda e Luxemburgo são super conhecidos por terem regras vantajosas para holdings. E olha, até que dentro do Brasil a gente vê isso, com a Zona Franca de Manaus, que atrai indústrias com incentivos. É de fato uma competição mundial para ver quem atrai mais empresas.
Fica claro, então, que a elisão fiscal é uma ferramenta, e é uma ferramenta muito poderosa. Mas, como qualquer ferramenta poderosa, ela tem benefícios enormes, mas também tem seus riscos, precisa saber usar. Os benefícios são bem óbvios, né? Se a empresa paga menos imposto, sobra mais dinheiro. Dinheiro para quê? Para investir, para contratar mais gente, para inovar. A empresa consegue ter preços melhores, se torna mais competitiva, o fluxo de caixa fica mais previsível e, o mais importante, quando tudo é feito certinho, dentro da lei, dá uma segurança jurídica, evitando dor de cabeça com a fiscalização. Só que não dá para falar só da parte boa. Tem riscos e é preciso ficar muito atento a eles. Primeiro, as leis mudam o tempo todo. Um benefício que existe hoje pode simplesmente deixar de existir amanhã. Segundo, o fisco pode olhar para uma estratégia de planejamento e entender que ela foi, digamos, agressiva demais, que forçou a barra. E aí pode questionar tudo. E claro, reestruturar uma empresa, abrir filial em outro país, tudo isso custa caro e é complexo. Então, para fazer a coisa do jeito certo e com segurança, existe um caminho, um processo. Começa com o diagnóstico. Quanto eu pago de imposto hoje? Depois se estuda vários cenários. E se eu mudar isso? E se eu abrir aquilo? E aqui vem a parte mais importante. Buscar ajuda de especialistas, de advogados, de contadores que realmente entendem do assunto. E não adianta fazer uma vez e esquecer. É preciso monitorar sempre, porque, como a gente falou, as leis e o próprio negócio mudam. No fim das contas, a grande mensagem que fica é essa. A elisão fiscal, a forma legal de pagar menos impostos, não tem nada a ver com procurar brechas na lei ou dar um jeitinho. Não é isso. É sobre gestão financeira de alto nível, sobre ser estratégico e, acima de tudo, sobre conhecer a lei e usá-la de forma inteligente. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensar. Essa competição fiscal global, com cada país tentando oferecer um imposto menor para atrair empresas, será que isso é uma corrida para o fundo do poço que só enfraquece os governos? Ou, por outro lado, será que isso é um motor que impulsiona a eficiência e a inovação nas empresas? É uma questão complexa que está no centro de muitas discussões sobre economia hoje em dia. Vale a pena refletir. A gente fica por aqui.